Olá, Roraima, eu sou Leôncio Monteiro e nós estamos começando mais um Papo M3 Realidades Políticas para conversarmos sobre esse tema tão importante, numa semana tão importante, né? Estamos às vésperas de uma eleição suplementar, mas que definirá o destino do nosso estado, ou pelo menos do governo do nosso estado, até o dia 5 de janeiro de 2027. A eleição suplementar acontece no próximo domingo. Mas hoje, quinta-feira, nós ainda temos uma infinidade de pontos de interrogação em relação a esta eleição, seja por questões de discussão na justiça, seja por dúvidas a respeito, inclusive, da própria realização do pleito, porque já tem solicitações da justiça para não realização da eleição por causa do período de inverno aqui em Roraima, questionamentos sobre candidatos, questionamentos sobre candidaturas, candidaturas indeferidas, candidaturas deferidas. É uma eleição, além de atípica pela naturalidade, né, o fato de ser uma eleição suplementar, muito atípica pelo volume de discussões jurídicas para um curto espaço de tempo no mandato aqui no governo do estado de Roraima. E para falar sobre questões jurídicas, nada mais justo do que trazermos alguém que atua na área já há muitos anos, não apenas como advogado, mas já atuou como juiz, já conversamos aqui outra vez, e é uma figura muito conhecida do estado de Roraima, que hoje vem para conversar com a gente sobre as tecnicidades do período eleitoral, em especial dessa nossa eleição suplementar, doutor Helder Girão. Muito bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez, muito obrigado, Leôncio, pelo convite e falar sobre um tema tão importante que é essa eleição suplementar sobre os aspectos jurídicos. Doutor Helder, antes da gente falar do jogo de domingo, eu quero falar do jogo de sexta-feira. Amanhã o Brasil entra em campo contra o Haiti. Não sei se o senhor curte muito futebol, mas queria saber se o senhor tem alguma perspectiva. Qual o placar que o senhor chuta aí, Brasil e Haiti? Claro, eu sou um apaixonado pela seleção brasileira. Eu acho que o jogo vai ser fácil, relativamente fácil para o Brasil, até porque o Brasil tomou um susto muito grande no primeiro jogo, né? E o Brasil deve ganhar pelo menos de 3-0. 3-0. 3-0, então, em cima do Haiti. Esse é meu placar. Pronto, tá aí o placar do Dr. Helder. Vamos ver como é que vai se comportar a nossa seleção. Tem acompanhado os outros jogos? Tenho todos. E aí, o que tá achando? Até Olha, agora... muita surpresa, né? Muita surpresa, muito time grande que está caindo, no sentido de que não consegue ganhar dos seus adversários, mas muitas surpresas já esperadas, quer dizer, no sentido de que muitos times grandes têm se afirmado, como, por exemplo, a Argentina, né? A Argentina tem se afirmado como excelente candidato a disputar o primeiro lugar nessa Copa do Mundo. Eu gostei muito do desempenho do Senegal em se segurar frente à França, viu? Os camaradas se aguentaram um bom tempo, inclusive. A França tem aquela coisa ela vai ali devagar, pelas beiradas, joga o primeiro jogo sempre ruim e entra no meio para o final do campeonato, na Copa do Mundo, e acaba chegando à disputa do título. Bom, então vamos esperar aí para ver. Primeiro, o resultado aqui do placar, vamos ver se o Dr. Helder vai acertar, mas claro também, vamos esperar e continuar na torcida pelo nosso Brasil. Quem sabe será se vem o Hexa nesse ano de 2026, né? Já faz bastante tempo, 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, o brasileiro está com saudade dessa comemoração, né? Eu espero assistir o hexacampeonato. É isso aí. Dessa vez. Dessa vez. Vamos esperar, vamos torcer muito aí para a nossa seleção, a seleção canarinho. Agora sim, doutor, vamos falar sobre esse jogo de domingo. E eu digo jogo porque, querendo ou não, a gente tem processo de articulação, tem nomes que são selecionados, tem aquela política interna dos partidos, mas em si a eleição suplementar para o estado de Roraima está trazendo uma infinidade de pontos de interrogação. Tudo bem que em período de eleição a gente tem muito disso, muitas dúvidas, muitos questionamentos, mas geralmente esses questionamentos são voltados aos candidatos. O que ele vai fazer, qual a proposta para isso, proposta para aquilo, mas essa eleição tem muitas dúvidas que estão sendo direcionadas ao Poder Judiciário, né? Do ponto de vista jurídico, essa eleição suplementar tem sido causa de muitas surpresas. Quem milita na área jurídica, e como você disse, eu fui juiz estadual, depois juiz federal, somados tempos por 30 anos, e voltei à advocacia há 4 anos, as decisões jurídicas tomadas nessa eleição suplementar têm sido uma surpresa para muita gente.
E fica difícil de entender se você não agregar, não somar a essas decisões jurídicas alguns aspectos fora do direito, né? O primeiro aspecto fora do direito é a demora que o Tribunal Superior Eleitoral levou para julgar esse recurso, que foi concluído agora em abril de 2026, portanto, há menos de 6 meses, de outubro, né? Há menos de 6 meses, o prazo de 6 meses não poderia ser cumprido. O senhor fala do processo do ex-governador Antônio Denário. O processo do ex-governador Antônio Denário, que o declarou inelegível e cassou o vice-governador por abuso do poder político e econômico. Esse julgamento só foi concluído em 2026, em abril, e vamos marcar bem essa data, abril. A eleição ordinária, como vamos falar assim, é em outubro. Se você contar 6 meses antes da eleição ordinária, o julgamento do TSE já inviabilizou uma eleição suplementar. Depois dessa decisão do TSE, e aí uma das críticas que se faz é a demora. Passou 2 anos para ser julgado. A Justiça Eleitoral, e eu integrei, fui membro do Tribunal Regional Eleitoral, como representante da Justiça Federal. O que caracteriza a Justiça Eleitoral é julgar rápido as coisas. Porque o tempo não para a Justiça, tem muito menos para a Justiça Eleitoral. Doutor, me permita um parêntese aqui. Eu queria justamente fazer um questionamento dentro dessa área. A Justiça Eleitoral é extremamente específica. Só trata desta matéria, da matéria eleitoral, que teoricamente acontece a cada 2 anos, mas que a gente sabe que tem uma série de processos que são ajuizados nesse intervalo. Mas a morosidade do Tribunal Superior Eleitoral foi algo assustador, especialmente neste processo de Antônio Denário. Surpreendente, né? Porque não era para ser assim. E uma das críticas que são feitas, uma das críticas que é feita ao TSE foi essa demora. Porque só de pedido de vista levou quase 1 ano e meio, né? Pedido de vista. O que é pedido de vista? Está lá o processo para ser julgado, ele é um processo eletrônico, está no computador, qualquer um que seja do TSE pode acessar e olhar o que é que contém e ler o que está lá dentro. Mas cada julgamento um ministro pedia vista. Eu quero ver de novo o processo. Mas por que você não entrou no computador e viu antes? Isso atrasou o julgamento. Antigamente, isso, quando o processo era físico, até que era compreensível, né? Você tinha que pegar uma pilha de papel e ler ali um por um. Hoje não é mais assim. É mais simples. Tudo é eletrônico no computador. Tudo é em arquivo eletrônico, está no computador. Qualquer um dos ministros do TSE poderia ter visto esse processo quantas vezes quisesse antes das sessões. Após esse julgamento do TSE, em abril, o TRE de Roraima foi comunicado para o cumprimento imediato dessa decisão. E o TSE decidiu que seria realizada a eleição direta. Eleição direta é o povo votando. Existem 2 modalidades, né, doutor? Eleição indireta e eleição direta. No caso do governador do estado, a eleição indireta seria feita pelos deputados estaduais. Assembleia Legislativa. A eleição direta, que é a preferível por todos nós, é feita pelo povo. O povo tem que votar, escolher. Se você não tem como escolher, não existe eleição. Bem, então foi definido que era eleição direta. Lembra um pouco, contextualizando, que no Rio de Janeiro houve algo semelhante, só que anterior a isso. O governador do Rio de Janeiro renunciou, o vice renunciou também, e o presidente da Assembleia Legislativa de lá foi cassado. E aí o Supremo Tribunal Federal foi chamado a decidir isso. E os votos que estão encaminhados no TSE são no sentido da eleição direta. Só que houve um detalhe. O relator dessa ação que está lá, se eu não me engano, é o ministro Luiz Fux. Ele deu uma decisão dizendo que era eleição direta, preferível a eleição direta do que eleição indireta. E ele foi acompanhado, porque assim, o ministro vota, depois o próximo vota. Né? Pelo ministro Cristiano Zanin, lembra esse nome? Flávio Dino, que eu vou mencionar daqui a pouco, e Zanin. No sentido de que era possível, em eleição suplementar, ou seja, aquela extraordinária, só para um mandato que não é ordinária, um mandato tampão, que o prazo de desincompatibilização, ou seja, o prazo a partir do qual os candidatos tinham que sair, pretensos candidatos, dos cargos que ocupassem, que se tornassem incompatíveis com a eleição, fosse abreviado. Imediatamente, o ministro Flávio Dino pediu vista desse processo. Tá? Isso foi um julgamento que começou 8 de abril de 2020, 8 de abril. 9 de abril, o ministro Flávio Dino pediu vista. Lembra sempre de novo, o TSE decidiu que a eleição em Roraima seria suplementar direta, em 30 de abril.
já existia antes, em 8 de abril, um julgamento em andamento que dizia que a eleição será direta. E é possível, em eleição suplementar, que os prazos para sair dos cargos fossem menores do que os prazos que estão na legislação. Estão onde? Na Constituição, na Lei de Inelegibilidade, a Lei Complementar 64, e na Lei Geral das Eleições, Lei 9.504, de 97. Então, doutor, a gente tem um prazo previsto em lei... Para as eleições ordinárias. Exato. Só que ele se aplica, logicamente, para a eleição ordinária, porque a gente já sabe quando a eleição vai acontecer. Está previsível. É sempre no primeiro domingo do mês de outubro. Beleza. Pronto. Agora, a segunda questão é, em não havendo uma previsibilidade, a gente não sabe quando uma eleição suplementar pode acontecer, já havia esse entendimento de que o prazo de desincompatibilização poderia ser flexibilizado. É óbvio, porque a eleição era imprevista. E no caso de Roraima, mais imprevista ainda, porque a decisão do TSE foi em abril, 30 de abril. Menos de 6 meses antes da eleição ordinária. Menos de 6 meses antes da eleição ordinária. Não tinha como cumprir os prazos da legislação federal, né? Vamos chamar assim. Não tem como cumprir. Qual a consequência de não ter como cumprir o prazo? É não ser eleição direta. Uhum. Então, assim, o TSE decidiu que é eleição direta. Aí disse, o TRE diz qual o prazo para a pessoa sair do cargo. Sair para quê, Leôncio? Para não abusar do poder político e econômico. Uhum. Para não abusar do poder político e econômico. Qual o prazo? 3, 4 ou 6 meses. Mas veja bem, se a eleição não permite, né, como é nesse caso, os fatos não permitem que a pessoa saia 6 meses antes da eleição, porque ele não sabe quando é que vai adivinhar, quando é que vai ser a eleição, esses prazos não podem ser cumpridos. É uma impossibilidade lógica. Uhum. E o direito, você sabe, eu sei, e você deve saber também. O direito, antes de tudo, lógica, bom senso, razoabilidade, justiça. Como é que você pode exigir que um candidato que não sabe quando é que vai acontecer uma eleição suplementar saia antes, 6 meses antes dessa eleição? Quando é que vai acontecer? Eu não sei. Pode, inclusive, nem ter tido acontecido. Né? Então, o que eu quero dizer é assim, existe uma situação de fato que impede, logicamente, o cumprimento desses prazos que estão na lei. É justo que esses prazos existam na lei? É justo, para evitar que a pessoa abuse do poder político e econômico. Mas apenas e tão somente para a eleição ordinária, não para a eleição suplementar, porque não se sabe quando é que a eleição suplementar vai acontecer. Agora, me permita um questionamento. O senhor citou, e aí não sei se eu vou atrapalhar aí sua linha de raciocínio, mas o senhor citou uma ação no Supremo Tribunal Federal sobre a questão de flexibilização dos prazos, com um pedido de vistas do ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. O mesmo ministro que, numa decisão liminar, determinou que o TRE, aqui de Roraima, se adequasse ao prazo legal. Não. O TSE decidiu que o TRE fixasse um prazo razoável, sim, para a desincompatibilização. Exato. E o Flávio Dino disse que não, que era para seguir um prazo de 6 meses, 4 meses, 3 como meses. se fosse uma eleição, sim, ordinária. Né? Mas o que acontece aqui? Veja, o TRE só decidiu porque o TSE mandou decidir. Uhum. Então, se existe alguém que cometeu, entre aspas, alguma ilegalidade, não foi o TRE, foi o TSE. Sim. O TRE somente cumpriu. Cumpra. O TSE mandou, o TRE cumpriu. Então, assim, o TSE mandou em abril e o TRE cumpriu em maio, imediatamente. É a tal da resolução que fixa o prazo de 24 horas posteriormente às convenções partidárias, uhum, né, para a pessoa sair do cargo. Né? Então, veja... Acredito que foi 22 de maio, né, o limite, salvo engano. A decisão do TRE daqui é 2 de maio. Uhum. Não, eu digo o prazo final. O prazo das convenções. É. Mas, assim, ele não podia dizer, o TRE não podia nunca dizer, olha, como o TSE decidiu agora em abril, para concorrer você só pode concorrer se você se desincompatibilizou 6 meses antes. Uhum. Porque não sabia quando é que ia ter eleição suplementar. Então, atente. Se existe alguma ilegalidade aqui, alguma inconstitucionalidade, não foi praticada pelo TRE, não. O TRE apenas cumpriu ordem do TSE. E o que é que aconteceu? O partido, não sei, o órgão regional do Partido Republicano em Roraima, entrou com um tipo de recurso no TSE, chamado reclamação,
E essa reclamação foi distribuída para o ministro Flávio Dino, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, né? E que ele proferiu uma decisão em 16 de junho, né? Simplesmente, veja, uma reclamação contra a decisão do TRE. Sim. Mas veja, e a questão jurídica que se coloca é aqui. Quem está errado é o TRE, que cumpriu a decisão do TSE, ou é do TSE? Isso é uma questão processual jurídica muito séria, que precisa ser enfrentada e vai ser enfrentada. Por quê? Porque não cabe reclamação direta contra a decisão do TRE, que não cometeu nenhuma ilegalidade, simplesmente cumpriu a decisão do TSE. É como punir ou tentar punir um subordinado por cumprir uma ordem de um chefe. Superior. O superior aí é o TSE, né? Então, esse recurso, chamado reclamação, que o Republicanos entrou no Supremo Tribunal Federal, caiu para o ministro Flávio Dino, da primeira turma do Supremo. Primeira turma é formada, vamos lembrar aqui para você, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia. 4. Tá vaga, tem uma vaga lá. Era o ministro Luiz Fux, né, que integrava? Passou para a segunda. Uhum. Né? Veja bem, então a discussão jurídica que se coloca aqui não cabe esse tipo de recurso para o Supremo Tribunal Federal. Aqui houve vamos dizer assim, deram um nó num pingo d'água para justificar esse recurso no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, com o ministro Flávio Dino. Porque o recurso cabível, segundo alguns juristas, e eu também entendo assim, seria recurso extraordinário, outro tipo de recurso, no Supremo Tribunal Federal, contra a decisão do TSE, que mandou realizar dessa forma a eleição suplementar. E esse recurso extraordinário não seria atribuído à primeira turma, mas ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Os 10 ministros que atualmente compõem o Supremo Tribunal Federal. E poderia cair ou não com o ministro Flávio Dino. E caberia ou não uma decisão liminar suspendendo a regra fixada pelo TSE, pelo TRE, porque o TSE mandou assim. Tá certo? Então, a primeira discussão que se coloca também nesse ponto o recurso utilizado foi uma manobra jurídica para tangenciar a decisão do TSE. Mas o TSE continua, e aí houve, apesar dessa decisão do ministro Flávio Dino, dizendo que o prazo seria 3 ou 4 meses antes da eleição, o TSE continuou com o processo de registro da candidatura. Um dos candidatos se registrou aqui, foi alcançado por essa decisão do ministro Flávio Dino. O Tribunal Regional Eleitoral cumpriu a decisão do ministro Flávio Dino, dizendo que ele não podia, porque não tinha saído do cargo 6 meses antes da eleição suplementar. E ele recorreu para o TSE. O TSE já formou também maioria, dizendo que o registro está ok, não tem nenhum problema. Que não se aplicaria a regra da eleição ordinária, mas a regra da eleição extraordinária, que é, por consequência, uma regra extraordinária. E o TSE também é formado por ministros do STF. E 3 ministros já votaram. Cássio Nunes, presidente. Toffoli. E o outro ministro é aquele que é o relator dessa caso do Vorcaro. Como é o nome dele? O ministro André Mendonça. André Mendonça. Esse ministro já votaram. A regra do TSE está ok. O registro da candidatura está ok. Então, nós criamos aí está criado um conflito entre a decisão do STF, da primeira turma do STF, e uma decisão do TSE, que é uma decisão do pleno do TSE. Quem decidiu, por enquanto, não foi o pleno do STF, foi a primeira turma do STF. Qual a consequência? A questão jurídica está resolvida? Não está, porque tem aquela questão lá do Rio de Janeiro que ainda está pendente. Um pedido pendente de quê? Conclusão do julgamento pelo pleno do Supremo Tribunal Federal. Que não conclui o julgamento. Porque o ministro Flávio Dino pediu vista. Pediu para ver o processo. E só vai devolver, provavelmente, com certeza, depois de domingo. Tem um prazo, doutor, para devolução de vista? Tem. Prazo regimental tem. Tem prazo regimental. Mas os ministros não cumprem. Eles só cumprem quando eles querem. Não, eu quero 60 dias. Não, quero mais 60. Não, eu quero 90. Eu não dou nem satisfação do prazo. É um negócio, isso aí é uma questão muito intrigante, porque, salvo engano, recentemente a ministra Carmen Lúcia também devolveu para votação no plenário do STF
um processo que já tinha algum tempo, salvo engano, mais de 10 anos com ela, e não ia não entrava, não era liberado para entrar na pauta. Então, essa questão de uma falta de exigência legal para a devolução de vistas, para a continuidade do processo, é um negócio que também abre margem, né, para muita especulação, especialmente de quem está aqui embaixo, quem não conhece o trâmite do mundo jurídico. A primeira coisa que o brasileiro, infelizmente, ao longo dos anos, passou a desconfiar de tudo e de todo mundo. Então, um juiz que está demorando a devolver um processo, aí tem alguma coisa, tem complicação. No caso do TSE, iniciou o julgamento, leu-se ali o processo, ouviu defesa, ouviu a acusação, suspendeu o julgamento, 1 ano e uns quebrados. Então, são coisas que, dentro do mundo jurídico, há compreensões, mas que aqui, para quem está do lado de fora, parece uma situação muito preocupante do ponto de vista de como é que esse camarada faz isso, não existe ninguém que consiga regular esse tipo de ação da justiça? Aí eu vou partir para um lado, essa questão me coloca para falar sobre a falta de controle de alguém que controle o Supremo Tribunal Federal e as atitudes de seus ministros. Isso só pode ser feito pelo Senado Federal. O CNJ não... O CNJ, o Supremo já disse que não controla o Supremo. O STF está acima do... STJ para baixo. O Superior Tribunal de Justiça para baixo. Não, o CNJ, que é um conselho criado em 2004. 2004? 2004. Pela reforma, a emenda constitucional 45, que era a chamada reforma do Poder Judiciário. O CNJ foi criado para controle externo do Poder Judiciário. Mas o Supremo disse, não, pode controlar o Poder Judiciário, menos eu. O Supremo é incontrolável. Por enquanto é incontrolável. O próprio presidente do Supremo quer aprovar um código de ética para os ministros do Supremo e eles não aceitam. Não aceitam. Não aceitam. Por quê? Porque existem 4 ministros do STF que são incontroláveis, que não aceitam controle. Gilmar Mendes, Flávio Dino, Alexandre Moraes e o Cristiano Zanin. Não aceitam ser controlados. De forma nenhuma. Não aceitam controle nenhum. Doutor, mas eu queria voltar um passo atrás, se você me permitir. Essa questão da eleição suplementar em Roraima, se está decidida, martelo batido, ponta virada do prego, não está decidida. Então, a questão jurídica não está concluída. A gente vai para a eleição domingo sem uma definição. Não, a definição é que o povo, o eleitor, que é obrigado a votar, deve ir votar. Dos candidatos que estão aí disponíveis. Todos os 3 candidatos vão aparecer na urna eleitoral. E você lá escolhe quem você quiser, ou ninguém. Você pode votar em branco ou em nulo. Né? Agora, essa questão jurídica não é definitiva. Não é verdade. É falso. É propaganda enganosa. É fake news dizer que os votos dados a determinado candidato são votos nulos que não serão computados. Seriam se a questão já tivesse definitivamente julgada. Seriam, mas não são. Não são votos nulos. Agora, vamos esperar aquela decisão da ação que está lá com o ministro Flávio Dino, que é relatada pelo ministro Fux, que define de uma vez por todas qual é o prazo de desincompatibilização, uma palavra grande e difícil de pronunciar, que tem gerado... para as eleições extraordinárias ou suplementares. Né? E quando é que decide isso, doutor Helder? Nós vamos esperar. Eu acho que com a eleição em Roraima, que vai ocorrer com outras eleições suplementares em vários lugares do Brasil, o Supremo vai se sentir pressionado em decidir logo. O ministro Flaviano vai ter que devolver esse processo para julgamento, rapidamente. Enquanto isso, fica lá os votos computados, o TRE vai ficar num impasse em proclamar o resultado e em diplomar, né, os eleitos, ou a eleita, não sei, em Roraima. Enquanto isso, o candidato ou os candidatos, e são 2, viu? Sim. São 2 que estão impugnados. Exatamente. Né? 2 que estão impugnados, não é só um, não, 2. Continuarão fazendo campanha eleitoral, continuarão aparecendo na urna e os votos que serão computados. Quem quiser saber, e é fácil pesquisar no TRE, é só lá no domingo, depois da totalização dos votos, lá, quantos votos teve o meu candidato ou a minha candidata? Vai lá e vai ver. Né? Aí vai aparecer lá
Enquanto não for julgado isso aqui, voto tecnicamente, formalmente não computado. Né? Alguma coisa nessa expressão assim. Mas todos os atos de campanha, todos os atos de propaganda desses dois candidatos, né? E para ser mais exato, também fiz o candidato do PL e a candidata do PT. Né? Estão na mesma situação. Foram surpreendidos, né? Com uma decisão intempestiva do ministro Flávio Dino. E aí, no caso, o Partido dos Trabalhadores decidiu só trocar o nome, e o PL decidiu entrar com o recurso, que é um direito do partido, né? É o direito do partido, mas eu tenho certeza que o partido fez isso a contragosto, porque a candidata que ele queria foi aquela primeira e não essa segunda. Ele foi obrigado a fazer, né? O PL resolveu não fazer e apostar em que esses recursos que estão pendentes no Supremo Tribunal Federal vão ser julgados. E aí os votos vão ser, eu espero que sejam, computados como válidos. E aí o resultado vai sair. Porque, repito, voltando mais uma vez, um passo atrás, a eleição que o TSE decidiu é eleição direta. A eleição direta se vence pelo voto da maioria, e não a eleição indireta, que os deputados decidem quem vai ser governador, quem vai ser governadora, etc. Doutor, do ponto de vista de um leigo, de alguém que não conhece esse trâmite jurídico, parece uma confusão muito grande para um mandato curtíssimo. Eu não me recordo, eu estou aqui em Roraima há pouco mais de 25 anos, não recordo de uma eleição tão embaçada, tão complicada, tão nebulosa e tão ajuizada quanto essa eleição suplementar. É um negócio surpreendente. É surpreendente, mas aí eu quero... não se preocupe em entender não, porque mesmo quem é da área jurídica, mesmo quem foi juiz durante 30 anos, mesmo quem fez mestrado, mesmo quem fez doutorado na área jurídica, também não está entendendo não. Eu não estou entendendo nada. É uma confusão grande, né? Eu não estou entendendo nada. Né? Até aproveitando, tem um personagem que eu sigo, né, que eu acompanho os posts dele nas redes sociais, que é um senhorzinho que sofre de Alzheimer. Né? E é uma doença terrível. Mas tem uma frase que ele diz, às vezes, e que eu vou repetir aqui. Eu não estou entendendo nada. Dessa decisão do ministro Flávio Dino, eu não estou entendendo nada. Dessa eleição suplementar em Roraima, eu não estou entendendo juridicamente nada. Porque tudo que eu aprendi, tudo que eu ensinei, que eu também fui professor, parece que está errado. Parece que está errado. Mas a questão é mais séria ainda. A imprensa noticia, o presidente do TSE é o ministro Cássio Nunes. Sim. Né? O presidente do TSE e alguns ministros do TSE, porque são 3 do STF, 2 do STJ e 2 juízes, são 7, né? Estão preocupados com uma coisa chamada interferência do Supremo Tribunal Federal no TSE nas eleições ordinárias. Eu ouvi isso e li essa reportagem também. Então, essa decisão do ministro Flávio Dino da primeira turma, desses outros 2 ministros, são uma forma de preparar uma intervenção do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente da primeira turma, na condução das eleições que são presididas pelo TSE, claro, são conduzidas pelo TSE, presididas pelo ministro Cássio Nunes Marques. A coisa é bem mais séria do que a gente imagina. Parece um processo de autofagia do Poder Judiciário, mas a gente, se observar em alguns anos atrás, a gente percebe que nós tivemos ali diversas vezes o Supremo Tribunal Federal invadindo atribuições do Poder Executivo, como, por exemplo, nomeação do primeiro escalão, do segundo escalão, que é de livre nomeação e exoneração, no caso do governo federal, do presidente da República. Tivemos ações no Congresso Nacional, questões decididas no Congresso Nacional pela democracia, no voto, a decisão da maioria sendo embargadas, derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Supremo tretou com os dois lados da praça, com o Executivo, com o Legislativo, e agora com o Tribunal Superior Eleitoral, com uma corte que trata de uma matéria específica que é a eleição. Onde é que a gente vai parar? Então, essa consideração que eu fiz há pouco, essa observação, foi tirada de uma matéria recente da Folha de São Paulo, né?
em que diz que o TSE está preocupado com essa interferência do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente da primeira turma do Supremo, na eleição que se avizinha, eleição ordinária, né? A eleição para quê? Para presidente da República, para senador, para deputado federal, para governador, para deputado estadual. É essa eleição ordinária que o Supremo está, o primeiro turno está querendo interferir. E o TSE está reagindo nisso. Como? Simplesmente decidindo o que tem que decidir, né? E, mais recentemente, o ministro presidente Cássio Nunes convidou observadores internacionais para acompanharem as eleições ordinárias que se avizinham, que serão em outubro. Uhum. Nós temos uma eleição suplementar agora em Roraima. Não se preocupe não, em outubro nós teremos outra. Teremos outra eleição ordinária em outubro. Mas ele está convidando observadores internacionais, porque isso está preocupando muito. O que é que a primeira turma do STF quer fazer interferindo na eleição ordinária, mais especificamente nas decisões do TSE em relação às eleições ordinárias de outubro? É claro, e alguém diz coisas mais óbvias do mundo. O Supremo Tribunal Federal é o tribunal onde chegam todas as últimas decisões. Uhum. Certo, mas chegam através dos recursos adequados, Exato. no momento próprio. O Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, não pode dar saltos passando por cima de tribunais e usando recursos que não são cabíveis. Voltando ao início dessa conversa aqui. O recurso utilizado, que eu chamo de manobra jurídica, alguns chamariam, na linguagem jurídica, de chicana jurídica. O recurso utilizado para suspender as eleições suplementares, ou pelo menos dificultar, tumultuar as eleições suplementares em Roraima, junto ao Supremo Tribunal Federal, passou por cima do TSE. E não é o recurso adequado. O recurso adequado seria outro tipo de recurso contra a decisão do TSE e não do TRE, para que os plenos do Supremo Tribunal Federal, e não a primeira turma, para que qualquer um dos ministros, e não o ministro Flávio Dino, decidisse como achar que deve decidir. E aí, se fosse observado todo esse rito, eu não teria dúvida, eu poderia reclamar, eu poderia criticar. Como jurista, como ex-juiz e como professor de direito, eu tenho todo o direito de contestar, de reclamar. Está errado, não concordo. Você pode decidir, o Supremo pode decidir, mas eu não concordo, eu tenho o direito de reclamar, de contestar. Mas da forma como está, eu não entendo. Repetindo, sem nenhuma desmoralização, sem nenhum sentido depreciativo. Eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada que o Supremo Tribunal Federal quer fazer, ou a primeira turma do Supremo Tribunal Federal quer fazer, com as eleições suplementares em Roraima. E eu não acredito que existam bruxas, mas que elas existem, elas existem. Olha, doutor, o senhor está, com base no que o senhor está falando aqui, inclusive dessa matéria da Folha de São Paulo, e aí eu falo do lado de cá de quem é jornalista, quando a gente publica uma matéria, e aí, aquela ideia de fontes na corte e tal, nos corredores, isso é sempre alguém que chega e diz, olha, está acontecendo isso, isso e isso, justamente com a finalidade de dar publicidade. Então, certamente alguém do TSE externou isso, né, para que essa matéria fosse publicada. E a gente acaba percebendo, com base no que você está me dizendo aqui, que a eleição aqui em Roraima acaba sendo um cenário inicial, um balão de ensaio para a eleição de outubro, especialmente no quesito interferência, essa primeira turma do STF e Tribunal Superior Eleitoral. É isso. Eu às vezes, me permita ser um pouco direto demais. Fique à vontade. O que está preocupando o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e o seu presidente, Cássio Nunes Marques, é essa interferência da primeira turma do Supremo nas eleições que estão acontecendo agora, como atos preparatórios, para quem era da área jurídica, ou atos inicialmente executórios de algo pior que pode vir a acontecer nas eleições ordinárias de outubro, que são muito mais importantes. Qualquer que seja o resultado da eleição suplementar agora em Roraima, domingo que vem, não tem problema.
Não tem problema. Será uma eleição suplementar. Haverá uma eleição ordinária em outubro, né? E haverá candidatos ou candidatas ao governo do Estado. A eleição de domingo agora é só para governador. Mas em outubro haverá outra eleição para governador. Não tem problema. Quem é candidato agora, que se dispuser a ser candidato em outubro, será candidato em outubro. Não haverá nenhum impedimento. Salvo você, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, criar outro obstáculo. Né? Salvo você, e eu acho que isso não vai acontecer, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal insistir em que a eleição direta em Roraima para governador seja apenas com um candidato do sistema. Doutor, onde é que fica a democracia nesse cenário? Para onde é que está indo a democracia brasileira? Eu todas as vezes que menciono isso, me lembro do quão subordinado à lei brasileira era o imperador Pedro II, que podia, porque era imperador, se ele quisesse fazer, podia fazer o que ele quisesse, mas ele era extremamente legalista. A lei brasileira, por isso que teve aquele trâmite inteiro, além de claro, a pressão, né, de todos aqueles que tinham influência política, para a libertação dos escravos, para a abolição da escravatura no Brasil. Mas o que a gente vê hoje é muita gente, em especial nas cortes superiores, dando de ombros para a legislação, para a Constituição, para a democracia. Para onde é que a gente vai? Eu falei uma vez aqui e vou repetir. Eu tenho maior respeito, maior admiração. Eu conheço um pouco da história do Supremo Tribunal Federal. Estive pessoalmente com o grande ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente, ministro Celso de Mello, que escreveu um livrozinho sobre o Supremo Tribunal Federal. Eu não esse mesmo. Diz que o Supremo Tribunal Federal teve momentos de luzes e momentos de obscuridades. O Supremo Tribunal Federal atualmente vive o pior momento de obscuridade da sua história. O Supremo Tribunal Federal existe desde que o Brasil tornou-se independente, mas como Supremo Tribunal de Justiça. Então ele já é mais do que centenário. O que fez o Supremo Tribunal Federal viver um momento tão obscuro? A composição atual do Supremo Tribunal Federal. Eu repito, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal não se põem no lugar que devem estar. Né? Eu sou ex-integrante do Poder Judiciário, mas o poder que eu mais respeito, mais admiro, mais privilegio, mais exalto, mais elogio, é o Poder Legislativo. Porque o Poder Legislativo, você goste ou não dos atuais integrantes do Poder Legislativo, de 4 em 4 anos você bota e tira quem você quiser. Mas quem você bota lá no Supremo e tira do Supremo? Ninguém. Você, povo, de onde todo o poder emana, está na Constituição, tem poder nenhum. Quase todo o poder emana nenhum de tirar nenhum ministro do Supremo Federal, nem botar nenhum ministro do Supremo Federal. E o próximo presidente indica 4, né? 4. E você só tem uma oportunidade aqui. Elegendo os próximos senadores. Em Roraima serão 2 vagas, são 3, que estejam determinados a dizer, olha, meu amigo, todo o poder emana do povo. E o Supremo Tribunal Federal deve voltar a ser um momento de iluminação, momento de luz, momento de clareza, momento de certeza, momento de segurança. E isso só pode ser feito se você retirar do Supremo Tribunal Federal, ou por pedido de aposentadoria voluntária, ou por processo de impeachment ou impedimento, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que não se conformam com o papel que ocupam no Supremo, nos cargos que ocupam no Supremo Tribunal Federal. Doutor, antes da gente encerrar, eu queria relembrar uma situação que aconteceu recentemente, que foi um julgado do Supremo Tribunal Federal, condenando a Carla Zambelli, que na justiça italiana considerou-se como claramente parcial em virtude das ações do ministro que julgou, o ministro Alexandre de Moraes. Foi citado isso como sendo pela justiça italiana, mas a gente teve essa mesma situação reportada pela justiça americana, quando do pedido de extradição do jornalista Alan dos Santos, e pela justiça espanhola, quando do pedido de extradição do jornalista Oswaldo Eustachy. As 3 cortes, italiana, espanhola e americana, entenderam que o Brasil estaria, por meio dessas ações especificamente do ministro Alexandre de Moraes, com um fortíssimo risco de cerceamento da liberdade de expressão. Tanto que desconsideravam as condenações.
Então, eu vou me limitar apenas à decisão da justiça italiana. E não foi de qualquer tribunal da Itália, foi da Suprema Corte da Itália. O Supremo Tribunal Federal da Itália diz que o Supremo Tribunal Federal do Brasil, mais especificamente na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, cometeu ilegalidade contra a ex-deputada Carla Zambelli. Simples assim. E não autorizou a entrega da ex-deputada Carla Zambelli ao Brasil para cumprir uma pena, uma condenação proferida por alguém que, além de julgador, foi acusador, investigador e vítima das supostas agressões praticadas por ela. Simples assim. É uma desmoralização internacional que o Supremo Tribunal Federal está sofrendo atualmente. Não é só restrito ao Brasil, não. Vários países civilizados, quando recebem alguns recentes pedidos do Supremo Tribunal Federal, já observam com cautela o que eles estão recebendo, né? Porque é lógico, vamos dizer assim, é algo que todo juiz de qualquer lugar do mundo ocidental entende, é que quem é vítima não pode investigar, não pode acusar, não pode condenar o suposto infrator. Será que todo mundo está errado e só o Brasil certo? Será que todo mundo está errado ou só os ministros da primeira turma estão certos? Será que eles são as pessoas mais inteligentes em direito do mundo? Será que tudo o que eles fazem é certo? Eu, como professor, enquanto eu for vivo, enquanto eu puder falar, né, eu vou dizer, está errado. Isso está errado. É isso que o Supremo Federal está fazendo. Essa decisão do ministro Flávio Dino em relação às eleições suplementares de Roraima está errada. E eu tenho certeza que o próprio Supremo Tribunal Federal, pela maioria dos seus membros, vai rever essa decisão. Então, portanto, cabe ao povo cumprir o dever, direito de, no domingo, votar. E quem quiser. Eu já sei quem votar. Já disse em quem vou votar, né? Mas cabe ao povo ir acreditar que isso não está definido ainda. Tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. Doutor Helder, quero lhe agradecer por mais essa conversa extremamente proveitosa, por essa aula de direito e, claro, pelos esclarecimentos que isso traz aos nossos telespectadores e internautas que querem entender, ou pelo menos tentar entender o mínimo dessa situação para ir às urnas no próximo domingo com o máximo de consciência, com o máximo de convicção. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Bom, você aí do outro lado, te agradeço muito pela participação conosco, a interação é sempre muito importante. Não esquece de curtir esse vídeo, de nos seguir, claro, deixar o teu comentário também, opinar, deixa aí a tua opinião, isso é muito importante e, claro, também fortalece essa nossa conversa. Na semana que vem nós estamos por aqui, quem sabe, num cenário diferente, trazendo pelo menos algumas respostas a alguns desses pontos de interrogação da eleição suplementar em Roraima. Um beijo no coração e até a próxima.